Olá, no vídeo de hoje eu gostaria de tratar das consequências de uma igreja que abandona as Escrituras e que deixa de fazer dela sua única e suficiente regra de fé. Pois é, a gente tem vivido num tempo onde algumas pessoas têm dito que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas que ela contém a palavra de Deus. Há ainda aqueles outros que dizem que a Bíblia ela não pode ser tratada dentro de uma perspectiva atemporal, visto que algumas defesas ou algumas doutrinas delas estão focadas efetivamente no primeiro, segundo século ou até mesmo antes, e que, portanto, precisa ser relida numa outra perspectiva ou mesmo reinterpretada. Há aqueles ainda que negam, por exemplo, os milagres das Escrituras, que dizem que eles não passam de mitos, de factoides, de historietas fabricadas. Há aqueles que negam até mesmo a morte de Jesus Cristo e a sua ressurreição corporal. Há aqueles que negam o pecado. Tudo isso porque deixaram de acreditar de que a Bíblia seja suficiente e deixaram de acreditar que a Bíblia seja de fato a nossa única e exclusiva regra de fé, e deixando de entender e compreender que ela é inerrante nos seus originais, infalível, lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Quando, obviamente, se põe em xeque as Escrituras, o que acontece automaticamente é a descida de uma escada que culmina efetivamente ou com o agnosticismo ou mesmo com o ateísmo. Lamentavelmente, a gente tem visto pastores se tornando agnósticos. Lamentavelmente, nós temos visto pastores negando a ação de Deus, a soberania de Deus, o controle de Deus, o domínio de Deus. Parece que Deus ele não tem controle nem domínio sobre todas as coisas, porque negam atributos que a Bíblia defende com muita clareza, que é a sua soberania, o seu senhorio sobre todas as coisas e o seu domínio sobre tudo e qualquer circunstância e situação. O abandono das Escrituras por parte de pastores e por parte de igrejas tem feito um estrago em muitas comunidades. Isso aconteceu nos Estados Unidos da América e isso também aconteceu efetivamente na Europa. E se nós não estivermos atentos, poderá também acontecer em nosso país, visto que pastores e líderes estão começando a dizer que a Bíblia ela não é realmente a palavra de Deus. Ela pode conter algumas coisas da palavra de Deus, mas ela não é efetivamente a palavra de Deus. Então, portanto, a gente tem que pôr em xeque algumas coisas. A primeira coisa a primeira consequência de uma igreja que abandona a suficiência das Escrituras ou a inerrância das Escrituras é que ela passa a relativizar a sã doutrina. Ela não somente relativiza a Bíblia, mas ela relativiza a sã doutrina. Nessa perspectiva, ela questiona o que é pecado, ela questiona a salvação. Dentro da perspectiva destes, a salvação é universal. Outros eles vão defender o aniquilacionismo. Há ainda aqueles que vão defender, de certa maneira, um Deus bom que jamais vai punir o pecado, um Deus que aceita os homens, mesmo que eles estejam praticando os pecados mais hediondos possíveis, a ponto de ofender até mesmo a nossa percepção de decência, de dignidade. Aqueles que creem ou que defendem que no final de contas todos os caminhos vão levar a Deus e que essa história de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida não é bem assim. E para culminar, vão questionar até mesmo a doutrina da justificação pela fé. Jesus não justificou os eleitos, não justificou aqueles que de antemão ele morreu na cruz, mas ele justificou todo mundo, independente de quem quer que seja, está todo mundo salvo e todo caminho, no final das contas, leva a Deus. Então, um primeiro conceito que a gente vai ver é esse descompromisso com a sã doutrina e essa relativização da sã doutrina. Em segundo lugar, é o abandono da evangelização. Ora, se a palavra de Deus ela é relativizada, automaticamente as doutrinas fundamentais da salvação são, e automaticamente não tem necessidade de evangelização e muito menos de pregação do evangelho. Em terceiro lugar, ou terceira consequência disso, né, é uma igreja que
perde o seu foco quanto à pregação. Ela não prega para a glória de Deus, mas ela prega uma mensagem politicamente correta que se adeque ao costume ou os valores ou os pressupostos de uma sociedade a qual nós estamos inseridos, a fim de que as pessoas olhem para a gente e achem ou acreditem que a igreja, de certa forma, é uma agência boazinha, mas que não confronta os homens nos seus delitos e seus pecados. O que nos leva ao entendimento também, né, de que uma igreja que abandonou a palavra, ela deixou de pregar contra o pecado e deixou de anunciar o inferno. E aí você fala o seguinte, mas parece que os evangélicos eles têm prazer em falar de inferno. Não, não é isso. É que as escrituras nos mostram que Jesus tratava disso com muita seriedade. A palavra do Senhor nos anuncia de que aqueles que não crerem em Cristo, não se arrependerem dos seus pecados, esses serão condenados. As escrituras nos chamam a proclamar a verdade de que só existe salvação em Jesus Cristo, que sem Jesus não há possibilidade de ter pecados perdoados, que sem Cristo não há possibilidade de salvação, que é por causa de Cristo que nós somos justificados e que devemos depositar a nossa fé nele a fim de experimentarmos a bênção vindoura de vivermos com ele no novo céu e na nova terra. Portanto, quando se desconstrói a ideia de que não tem pecado, de que não tem inferno, e começas a pregar um evangelho politicamente correto, isso é consequência de uma igreja efetivamente, ou de pastores que abandonaram a sã doutrina e, por conseguinte, abandonaram a palavra de Deus. O que a gente vai perceber de forma extremamente clara é que, por consequência, ou por conseguinte, uma igreja que abandonou a suficiência das Escrituras, ou que nega a suficiência das Escrituras, é uma igreja também que passa a defender o sincretismo. E como eu já tinha falado até mesmo no vídeo, todo caminho leva a Deus, né? As religiões são todas, elas são vertentes diferentes de um Deus único que tem caras e jeitos e formas distintas, e por aí vai. Não, as escrituras, elas são nossa única e exclusiva regra de fé. E nós não temos o direito de relativizá-la, e nem tampouco de reinterpretá-la. As consequências de uma igreja que abandona a palavra de Deus são severas, são seríssimas, e consequentemente levam a estas igrejas a apostasia, seus membros à apostasia, seus pastores à morte espiritual e o caos instalado naquela comunidade que não consegue sobreviver às mentiras do liberalismo teológico. Que Deus nos guarde e nos abençoe. Em nome de Jesus.